Tô compartilhando aqui pelo outro celular, por isso que eu tô olhando para baixo aqui. Salvar destaque. Vamos ver o que é isso aqui. Ai, meu Deus. Ah, acho que é mensagem em destaque, né? Deixa eu ver como que funciona isso. De novo. Ai, olha lá, apertei errado de novo. Eu tô com o olho vermelho porque eu tava lavando o cabelo. Bom dia, Elis. Seja bem-vinda. Deixa eu ver os comentários aqui de novo que sumiu. Então, aqui na minha cidade, eu quase não vendo crochê. Eu não vejo. Gente, tá ficando branco aqui, né? Acho que é a luz do sol. Deixa eu tentar virar aqui. Tá clareando muito a imagem. Então, aqui na minha cidade, eu quase não vendo crochê. Porque aqui tem muita crocheteira. Muita crocheteira. É uma cidade do interior, onde tem... Assim, a tradição é crochê. Tanto que eu vou contar depois para vocês a historinha de como que eu comecei a fazer crochê, como que eu sou envolvida com artesanato. Esse dia alguém me perguntou, Vânia, como que você aprendeu a fazer crochê? E eu falei que eu faço crochê desde criança. Aí eu vou contar essa historinha para vocês, que eu acho muito bonitinha essa história. Mas é assim, aqui a maioria das mulheres sabe fazer crochê. E quem não sabe, tem a mãe que faz, tem a avó que faz, tem a madrinha que faz. Então aqui é um lugar muito difícil de vender crochê. Não sei que for uma coisa diferente. Aí você faz uma coisa diferente que ninguém faz, o que é raro, né? É difícil. Por exemplo, bolsa. Eu quero investir em bolsas, em moda praia, que aqui é uma coisa que poucas pessoas fazem, porque quem faz crochê, que a maioria é mais senhora. E então elas são mais focadas em coisas para casa, para cozinha, bico de pano de prato, bico em toalha, essas coisas assim. E eu quero começar a focar em moda praia. Por quê? Porque a minha cidade aqui é uma cidade turística e ela tem vários... Gente, espero não ter pulado ninguém, porque as mensagens vão subindo aqui, elas vão sumindo. Aqui é uma cidade turística, então tem vários parques aquáticos aqui. Tem clubes, né? E vem muita gente de fora. Então eu quero começar a focar mais nessa parte de crochê, assim, pra praia, vestuário, fazer umas coisas diferentes. Eu tava falando sobre o crochê, como que eu comecei a fazer crochê. Tá aí, como que vocês começaram a fazer crochê? Conta aí pra mim. Vocês fazem crochê desde criança? Ou vocês aprenderam agora? Tem uma aí que falou que começou, que aprendeu esse ano, né? Que começou a fazer crochê esse ano. Eu comecei a fazer crochê desde pequena, mas eu aprendi vários artesanatos quando eu era pequena. Mas o que eu me lembro, assim, que fica muito, assim, que eu me lembro, assim, primeira coisa que eu falo, quando você começou a fazer crochê? Foi quando eu ganhei uma bolsinha de crochê de uma tia minha que mora em outra cidade. Eu quase não via ela. E ela me mandou uma bolsinha de crochê vermelha, tiracolo, a coisinha mais linda, feita com linha, tipo linha de seda, vermelha. E dentro dessa bolsinha tinha papéis de carta. 3 aninhos. 3 aninhos, Elis. Nossa, que coisa mais fofa. Bom dia, Edilaine. Seja bem-vinda. Tudo bem com vocês? Então, ó, eu achei que tinha começado cedo. Eu comecei com 8 anos. Então, foi quando eu ganhei essa bolsinha cheia de... Eu que agradeço, minha linda. Eu ganhei essa bolsinha cheia de papéis de carta. Vocês são do tempo do papel de carta? Eu acho que a maioria que deve ter mais ou menos a minha idade, né? E naquela época a gente trocava muito papéis de carta. E eu ganhei essa bolsinha cheia de papéis de carta. Mas o que mais me encantou não foram os papéis, foi a bolsinha. Uma coisa linda. E a minha tia, ela fez uma coisa muito legal que foi. Ela fez a bolsinha para mim.
E dentro da bolsinha, junto com os papéis de carta, ela mandou a sobra do novelo, que era naquela época era um novelinho, assim. Era tipo meada de. Tipo meada de fio de bordado. E a agulha junto. E a minha mãe já fazia crochê. Eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, me ensina a fazer crochê. Eu lembro muito dessa época, assim, que foi quando ela começou a, a me ensinar. Peraí, deixa eu ver os comentários aqui, que eles somem, gente. Peraí. Era um mais lindo que o outro. Arrependo tanto de ter desfeito da minha coleção. Peraí, deixa eu ler aqui. Eu aprendi faz tempo com outros artesãos em Peru. Olha, mas faz um ano que estou 100% no crochê. Deixa eu pegar meu outro celular que é mais fácil para eu ler. Nossa, o Peru tem uns artesanatos muito lindos também, né? Coisa chique. Deixa eu pegar outro celular aqui, gente, para eu ler com mais tranquilidade as mensagens. Faz um ano que estou 100% no crochê. Comecei com os grupos de crochê, ali me aperfeiçoei. Então, foi isso que aconteceu comigo também, porque eu sempre fiz crochê básico. Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa. A Regina falando. Eu comecei a fazer crochê olhando a minha irmã fazer. E daí eu peguei um pauzinho e peguei a linha e comecei a fazer. Aí a minha irmã comprou uma linha para mim, uma agulha. Eu tinha 4 anos. Ai, que linda! Gente, vocês começaram muito novinha. A Elis com 3 anos, gente. Fala sério. Que bonitinho, né? Seja bem-vinda. Bom dia. Conta aí pra gente, Valéria. Faz tempo que você começou a fazer crochê? Você faz crochê, Valéria? Faz tempo que você começou a fazer crochê? Você aprendeu criancinha também ou você tá aprendendo agora, na época da pandemia? As meninas aqui estão me contando que começaram a fazer crochê muito pequenininha, 3 anos, 4 anos. Eu achava que eu tinha começado novo, com 8 anos. E elas começaram bem pequenininha. Então, aí eu comecei. Aí, quando eu colocava as plaquinhas lá na porta, começou a aparecer para mim os distribuidores de roupa que bate na porta da casa da gente. Geralmente é por indicação. Alguém indica a gente. Ele já tem uma vendedora na cidade. Aí ele pergunta: você conhece alguém? Alguém de confiança? E geralmente alguém te indica. Como eu já vendia cosméticos, já tinha bastante gente que me conhecia. Algumas pessoas me indicaram, eles vinham até mim, deixava para mim peças, roupas em consignação. E aí foi que eu comecei a ganhar uma graninha, porque nessa época eu não tinha dinheiro para investir em nada. Investia às vezes em cosmético, né? E aí que eu comecei a ganhar uma grana, comecei a fazer mais amizade na cidade. Apesar de eu ser nascida aqui, eu não tinha muitas amizades aqui, porque a minha família é grande, então a amizade que eu tinha é com a minha família. Não tinha assim, não conhecia muita gente fora a minha família para saber assim quem pagava direitinho, né? Que essas coisas também, gente, a gente só fica sabendo depois que você vende. Depois que a gente vende, aí vem o fulano e fala: você vendeu para essa pessoa? Toma cuidado. Mas aí já era, né? Então aí no começo, quando eu vim para essa cidade aqui, eu falei: eu não vou vender fiado para ninguém, porque eu não quero fazer inimizade. Lá na outra cidade onde eu morei, que é a cidade vizinha aqui, eu também, quando eu cheguei lá, não conhecia ninguém. E foi a época que eu montei uma lojinha lá. Eu tenho que contar essa história da lojinha para vocês também. É outra história, é outra novela essa história da lojinha. Mas enfim, resumindo, eu montei essa lojinha lá e eu comecei a vender fiado para os vizinhos, para os conhecidos, para os parentes dos conhecidos. E me lasquei. Me lasquei bem feio. E eu era assim, no começo eu tinha medo de cobrar.
No começo eu tinha medo de cobrar, fazer cobrança. Medo assim, sabe? Eu sou muito tímida, gente. Então, para fazer cobrança, para mim, o que, nossa, era uma coisa de louco. Às vezes eu preferia perder aquele dinheiro, não vender mais para aquela pessoa do que ter que cobrar. Comigo aconteceu como a Regina. Depois a minha mãe comprou uma agulha e linhas para mim. Aí, legal. Então, aí eu esqueço o que eu tava falando, que eu tô falando vários assuntos ao mesmo tempo. Agora eu esqueci geral. Depois dos 40 desse jeito. Ai, Senhor. Mas conta aí. Lembra eu, gente, aí, o que que eu tava falando? Ah, tá, tava falando da história da lojinha, né? Então, aí depois dessa época que eu comecei, que eu levei calote feio nesse lugar, aí quando eu vim aqui pra minha cidade, eu falei, eu não vou vender fiado pra ninguém. Se alguém quiser comprar, vai ser à vista, entendeu? Assim, o máximo que eu faço tem umas pessoas mais próximas, né? Mas ou elas me dão um barbante para eu começar a fazer o trabalho, e depois, num dia combinado, eu entrego esse trabalho e elas me pagam, ou eu peço 50% de adiantamento e no dia da entrega eu já recebo, né? Dou um prazo legal, né? Falo, ó, tal dia, que dia que você recebe? O dia que você receber, o dia que você tiver o dinheiro, eu combino que eu levo, aí eu faço uma viagem só, entendeu? Faço uma viagem só, aí eu já levo para você e já recebo. Hoje em dia tem mais facilidade, tem o Pix, tem cartão. Depois eu comecei a. Eu tenho a maquininha de cartão. Apesar que aqui poucas pessoas usam o cartão, às vezes elas têm. Mas aqui a rotina de fiado é tão grande, é tudo anotado no caderninho, que é difícil. É difícil você concorrer. Mas o que que acontece? Eu insisti. Eu falei, eu vou vender à vista. Vai chegar uma hora que aquela pessoa que ela vende fiado, ela não vai mais conseguir vender fiado. Ela vai começar a levar calote, vai ter problema. Não que eu deseje isso para ninguém, mas é a realidade. E esse cliente vai correr atrás de mim, provavelmente para comprar à vista. Então foi o que aconteceu. Então, assim, eu vou falar aqui. As minhas concorrentes ficaram tão endividadas, algumas, né? Não todas, mas a maioria que o pessoal mais conhecia ficaram tão endividadas que elas não conseguiam mais fazer pedido. Esses clientes começaram a vir me procurar e pagar à vista, entendeu? Então teve uma época que eu ganhei muito dinheiro com isso. Foi quando eu me enfiei de cabeça no crochê. Nisso também minha casa já estava em construção. Na verdade, eu mudei para essa casa aqui, ela não estava terminada ainda. Ela não estava terminada. Então, foi um período que eu fiquei muito. A gente terminou a casa por dentro e por fora ainda estava em construção. Então, foi um período que eu fiquei muito dentro do meu quarto crochetando. Meu primeiro ano do canal, né, que foi investimento mesmo em vídeo, e eu falei, vou fazer um estoque de crochê. Foi nesse primeiro ano, eu fiquei muito tempo trancada dentro do meu quarto fazendo crochê, porque nessa época nem minha mesa estava montada ainda na sala. Tinha muita tranqueira na minha sala e minha mesa não estava montada. Deixa eu ver aqui. Margarete. Sim, eu faço desde os 14 anos. Minha avó fazia, eu aprendi com ela. Somos todas crocheteiras aqui em casa. Ai, que gostoso. Então, a minha mãe também faz crochê. Ela faz crochê, mas é que nem eu tava falando, né? Alguém aí falou assim que se aperfeiçoou nos grupos. Eu aprendi o crochê básico. E na época, como a minha mãe, ela não tinha muito tempo para estar me ensinando, eu gostava muito de revista. Então a maioria assim das peças que eu aprendi a fazer foi através de revista. Só que é óbvio, gente, uma menina de 8, 9 anos, eu não conseguia, não entendia os gráficos. Na verdade, até hoje tem código que eu não entendo nos gráficos, né? Porque geralmente vem uma legendinha ali do lado, a gente tem que acompanhar. Mas eu não consigo entender pelo código ali, pelo gráfico, eu não consigo entender a laçada. Eu tenho mais facilidade de olhar a peça e reproduzir ali pelo que eu tô vendo na peça.
A minha mãe. A minha. A sua mãe não sabe nem costurar? É normal, né? As pessoas elas se dedicam em coisas diferentes, né? Tem gente que gosta mais de cozinhar. Eu tô olhando pro lado que eu tô vendo as mensagens no outro celular. Então, Edna, gente, essa luz tá me incomodando. Eu vou virando o celular pra sair da luz. Ah, é verdade, pessoal. Deixa like pra mim. Não tô acostumada ainda. Deixa like, compartilha a live pra me ajudar. Hoje eu não vou ficar muito tempo com vocês, porque eu sei que hoje essa, olha, já passou quase uma hora que eu tagarelando, pelo amor de Deus. É, deixa like para mim, gente, para me ajudar, né? Ajudar a divulgar aqui o vídeo, a divulgar o canal. Quem tá aí que ainda não é inscrito, que é inscrita no meu canal, se inscreva para estar ajudando. Deixa um abraço para mim, deixa um comentário na comunidade que eu retribuo o abraço. Então, eu tava falando, né, sobre o crochê. Aí eu aprendi a fazer crochê quando eu era pequenininha, mais através de revista. Então, eu começava, ia lá, inventava alguma coisa, olhando na revista e alguém vinha e me corrigia. Porque a minha mãe fazia crochê, minha avó fazia crochê. E minhas tias que sabiam fazer crochê, elas moravam longe. Mas o que eu lembro também que eu aprendi muito, uma coisa que me incentivou muito, tem duas situações que me incentivaram muito no artesanato. Primeiro assim, a minha avó, ela fazia parte de um grupo de senhoras que fazia artesanato na igreja, no salão paroquial da igreja. Então era um grupo assim, elas iam lá para aprender e para ensinar o que sabia. E a igreja fornecia o material, né? O material era a comunidade doava o material e a igreja fornecia esse material para as artesãs crochetarem. Ali. Era muita coisa, gente. Era crochê, bordado, aqueles tapetes amarradinhos. Eu lembro muito disso. É uma lembrança muito gostosa que eu tenho de estar fazendo esses tapetes amarradinhos de malha com a minha avó. E tinha um trabalho de toalhas também, eu não lembro o nome daquele bordado. Mas tem um trabalho que é feito, vocês aí, vocês devem saber. Quem aí, acho que é mais do Nordeste, o pessoal faz mais esse trabalho. Que a gente pega uma toalha, que tem aqueles xadrezinhos de duas cores, e com a linha, é isso mesmo, não pode parar de crochetar. Aí, com uma cor de linha, ou às vezes duas cores, a pessoa consegue formar um desenho, vai fazendo xizinho, né? Xizinho, cruzinho, eu não sei como chama aquele ponto. Não sei se esse é o ponto oitinho, não sei, gente. Eu não parei para me aprofundar nesse bordado. Em bordados, né? Eu sei bordar ponto cruz só. Tem muitos bordados que eu tenho vontade de aprender a fazer, tipo vagonite, que eu acho lindo, maravilhoso, mas eu nunca peguei para aprender, nunca parei para aprender. Eu acho muito lindo. E eu lembro dessas toalhas que elas faziam lá bordada e eu achava um encanto, muito lindas as toalhas, que era com tecido xadrez. E eu lembro disso, dessas toalhas, lembro desse tapete amarradinho, assim. A minha avó, ela ganhava as malhas e cortava em retângulos. Ela cortava a malha em retângulos. Aí ela pegava saco de soja. Aqui é saco de soja, não sei se aí no estado de vocês se usa para outra coisa. É um saco plástico que ele é umas tramas assim, e se a gente enfia agulha, o dedo assim, ele tem buraquinhos. E a gente pegava esses sacos e ia amarrando. Então ela cortava para mim os retângulos de malha e eu com a agulha de crochê eu enfiava nesses buraquinhos e dava aquela amarradinha. Só que eu dava uma amarradinha leve, né? Depois ela vinha refazendo tudo. Ela não me mostrava. Depois eu fiquei sabendo disso. Aí eu fazia aquele nozinho e dava uma puxadinha no fio. Então ele enrolava, ele ficava assim, as malhas todas
Ficava tirinha, tipo o fio de malha que a gente compra hoje, que ele é uma tirinha, só que ele vem aquela tira enorme enrolada no rolo, né? E ela cortava em retângulos e a gente amarrava, quando amarrava, puxava, ele dava meio enroladinha. Então fica a dica para vocês aí, ó. É bem gostoso de fazer isso com criança. E aí depois ela vinha aparando as pontinhas, né? Aquela ponta que ficava sobrando, que ficava muito comprida, ela vinha aparando. Depois ela costurava um forro, porque esse é um plástico liso, né? Então ele servia de base só pra gente amarrar a malha. Aí depois ela vinha com sobras, assim, com um pedaço de jeans velho, né? Ela cortava os jeans velhos, as pernas, formava aqueles retângulos, e ela costurava na mão mesmo, né? Naquela época ela não tinha máquina de costura. Ela costurava na mão mesmo, ia costurando aquele forro embaixo. Então formava uns desenhos, coisa mais linda. E a gente ia formando assim, às vezes, por exemplo, ela marcava um lugar para fazer uma flor, por exemplo. E aí no meio, ela falava: olha, aqui você só vai colocar, só vai amarrar de tal cor. E aí ia formando os desenhos. Fica bem legal, gente. Pesquisa aí no YouTube para vocês verem. Tapete amarradinho. Eu não sei como é que chama. Aqui é tapete amarradinho. E fica mais ou menos parecido com aqueles tapete frufru. Só que o frufru ele é costurado na máquina, né? E esse é tipo um frufru, só que ele é amarradinho, é feito um nozinho de malha. É bem legal porque dá para aproveitar as malhas velhas, né? Tipo, malha velha não, né, gente? Mas tipo assim, acontece muito, principalmente com a gente que é dona de casa, acontece muito da gente ter uma blusa e às vezes cai alguma coisa, mancha, ou faz um furinho, às vezes tem uma pedrinha, aquela pedrinha arranca e fica um furinho. Então dá para cortar, fazer os retângulos ou tirinha e dá para aproveitar para fazer esses tapetinhos. É bem legal. Então eu lembro disso, lembro desses tapetes amarradinhos, as toalhas bordadas e tinha senhoras também que bordavam ponto cruz. Eu aprendi nessa época também aprendi a bordar ponto cruz e fazia em toalha de banho. Só que a gente naquela época a gente não fazia direto na toalha. A gente comprava o tecido etamine e fazia a faixinha, bordava e depois costurava na toalha. E aí fazia o bico de crochê. E outra coisa também que eu lembro, assim, que eu era apaixonada, a minha mãe trabalhava na casa de duas moças que trabalhavam com pintura. A profissão delas até hoje elas têm ateliê aqui na cidade, que elas trabalham com pintura em tecido e elas dão aula também. E também pintam tela, pintam em vidro, elas são profissional mesmo. É coisa linda que elas fazem. Uma delas pinta em cerâmica. Então a minha mãe trabalhava na casa dessas duas moças, elas são cunhadas. E então às vezes eu ia, minha mãe trabalhava de faxineira na casa delas e às vezes eu ia com a minha mãe, mas o meu interesse maior era para ir ver as coisas que elas tinham, porque na época elas tinham assim, tipo, uns quartinhos onde elas deixavam esse material, essas pinturas. Hoje elas têm ateliê, né? Tem loja e tal, mas naquela época elas trabalhavam na casa delas. E eu adorava ir só para ver as pinturas. Então eu tinha muita pintura em toalha de banho e tinha os bicos, aqueles bicos de crochê enorme, coisa mais linda. Então, eu sempre convivi assim com pessoas do artesanato e eu fui me apaixonando, né? Até hoje eu tenho muita vontade de aprender a pintar em tela. Inclusive eu tenho aqui na minha casa eu tenho duas telas, mas não foi eu que pintei, foi a minha cunhada que também. Aí eu casei, né? Eu casei. A minha cunhada, ela é professora também de pintura artesanal. Ela pinta em tecido, pinta tela também, faz umas coisas lindas. Então, o tempo inteiro convivi com essas pessoas assim do artesanato. Por isso que eu sou apaixonada por artesanato. Mas o crochê ele sempre teve comigo assim a vida inteira, assim. É o que eu mais gosto, é o que eu acho mais prático para fazer. Vocês não acham? Gente, o crochê é muito prático. Porque, por exemplo, ó,
Eu gosto de pintura. Apesar de nunca ter feito curso de pintura, eu dou minhas rebocadas. Mais alguém aí gosta de pintar pano de prato? E, e na minha adolescência, quando eu estava fazendo meu enxoval, com 14, 15 anos, eu pintava. A minha mãe tem uma toalha de mesa que eu pintei para o meu enxoval, mas depois, com o tempo, eu dei para ela essa toalha, porque a minha mesa era grande e essa toalha era quadradinha. Então, assim, eu com 14 anos de idade, eu pintava o meu enxoval, as toalhas. Eu lembro que uma vez eu pintei um pano de prato, era mamão. Eu não esqueço disso, gente. Olha só. Gente, a gente sempre tem que elogiar as pessoas, o trabalho das pessoas, principalmente das crianças. Pode não estar perfeito, mas incentiva, elogia. Se não tiver tão bom, fala, olha, aqui pode melhorar um pouquinho, ali pode melhorar um pouquinho, mas tá lindo. Incentiva. Eu lembro que quando eu comecei nessa fase, de pintar o meu enxoval, uma vez eu fiz alguns panos de prato. E a minha mãe achou muito bonito os panos de prato. Ela falou assim: eu vou levar para uma amiga, vou dar de presente para uma amiga. Essa amiga, ela tinha loja. Tinha loja, não. Nessa época, 11 horas já, gente. Nessa época, ela vendia roupas, vendia enxoval na casa dela. E ela falou assim: eu vou levar esses panos de prato para ela dar uma olhada. E vou dar um de presente para ela. Aí ela levou. A mulher, que já era acostumada, já vendia pano de prato de outras pessoas, de outras artesãs. Como eu falei, aqui na minha cidade tem muita artesã, muita artesã. Tanto na área do crochê quanto na pintura. E aí a minha mãe levou para essa senhora e ela adorou, me parabenizou, falou: não, ela faz aula de pintura? Ela falou: não, não faz aula de pintura, ela só vê. Sério? Nossa, vestido de noiva, Elis. Nossa, deve ser assim um prazer muito grande, né? Você bordar um vestido de noiva. Então, aí ela levou esses panos de prato para essa senhora, a senhora elogiou muito. Então, assim, nessa época foi um incentivo muito grande para mim, porque eu falei, porque, gente, a sua mãe chegar e elogiar é normal, você pensa, tá elogiando porque é minha mãe, né? Sua tia chegar e elogiar, você fala, ai, não tá tão bom assim, mas ela tá elogiando porque ela gosta de mim. Aí chegou uma pessoa que é acostumada a trabalhar com isso e fala, nossa, ela pinta muito bem, pede para ela fazer mais uma dúzia de panos para mim, que eu vou colocar para vender. E aí foi que eu comecei. Só que aí eu não fiquei muito tempo fornecendo pano para ela, porque logo depois eu me casei, né? Aí eu me casei, parei de pintar, parei de fazer tudo. Oh, meu Deus do céu, foi um período bem estranho assim. Depois eu comecei a voltar. Bem depois, né? Depois que eu tive os filhos, tal, eu comecei a voltar. O crochê sempre teve ali. O crochê sempre teve ali, sempre fiz crochê, não parei de fazer crochê. Mas eu parei de pintar, muitos anos depois é que eu fui voltar a pintar. E aí eu já perdi aquela mão que eu tinha, né, para pintar. Hoje em dia que eu tô voltando assim treinar. A pintura em tecido ela é muito treino. Você tendo uma noção de luz e sombra e mistura de cores, cores básicas, né? Você tem que ir treinando, vai treinando, que você mesmo vai se observando, vai observando ali o seu resultado. De uma peça para outra já tem muita diferença. A gente mesmo vai se analisando e vai melhorando. Mas que nem eu tava falando, eu acho o crochê muito prático, porque a pintura, se você começar, você tem que terminar. Ou no máximo assim, você faz a base num dia e à tarde ou no outro dia você tem que concluir aquela pintura. O crochê não. O crochê tá aqui na minha cestinha, ó. Deixa eu pegar minha cestinha aqui para vocês verem. O crochê tá aqui na minha cestinha. Se eu pegar ele agora, beleza. Se eu puder pegar ele só semana que vem, beleza também, né? Crochê não faz sujeira e você faz em qualquer lugar. Leva a minha sacolinha para todo lugar. Isso, exatamente. Eu amo a pintura, mas não levo jeito.
Leva sim, Edna. Pintura é treino. É treino. Você vai treinando, você vai se analisando. A ideia é assim, é você comparar com o mais natural possível. Exatamente, o crochê tem muita diversidade. Você vai, faz. Você muda um ponto, você muda uma carreira, você já tem outra peça. Você muda as cores, né? Tem tapete aqui no meu canal que eu só mudei as cores do tapete, a pessoa acha que é outro modelo. Não é? Às vezes você faz um tapete, você faz todo de uma cor. Bonito. Aí você intercala, você coloca cores, 3, 4, faz um degradê daquele tapete, já parece que é outro modelo. Você muda o bico, é outro tapete. Então a gente consegue brincar muito, né, com o tapete. É isso aí, dá para brincar muito com o tapete. Ele estimula a criatividade, né? O tapete ele estimula a criatividade da gente. E, ó, que nem eu tava falando da minha cestinha, ó. Eu tenho a minha cestinha aqui, ó. Uma cestinha de crochê, ela fica aqui em cima da mesa. Às vezes ela tá aqui na mesa, às vezes tá lá no quarto. A hora que me dá vontade, 10 minutos, eu venho, tem 10 minutos, eu venho aqui, crocheta um pouquinho, faço uma florzinha. Ó a florzinha que eu tô fazendo. As flores. Outras flores já, gente. Essas flores não acabam nunca. Eu tô fazendo quadradinhos agora também, que é por uma passadeira. Deixa eu pegar aqui. Ó, tô fazendo quadradinhos. Então, assim, a gente não tem o que fazer, vai lá, pega a sobrinha Angelinha, começa a fazer quadradinho. Enfia na bolsa um novelinho, ó, novelinhos, pequenininho. Aonde eu vou, eu levo um novelinho e uma agulha. Vou fazendo flores, né? Não dá para levar aquele novelo grandão, fazer um tapetão às vezes, não dá para carregar. Mas na minha bolsa sempre tem assim, ó, um novelinho e uma agulha. Vou fazendo, eu juntei aí um tanto de flor, dá para fazer um jogo. Aí eu recomeço, troco o rolo que tá na minha bolsa e vou fazendo flores. Ah, foi assim que eu fiz essas flores, ó. Cada vez que eu vou para casa da minha mãe, eu faço um tanto de flor, porque eu fico sentada batendo papo fazendo flor. Deixa eu ler os comentários, deixa eu tirar a cesta daqui. Então, por isso que o crochê ele tá sempre comigo, porque é muito prático. Além quem crochê, tá, já li. Você faz de tudo. Roupa, brinquedo, decoração, manta, enfim. Então. É que nem eu tava comentando aqui. Perguntaram, né, se eu vendo bem crochê aqui na minha cidade. O que eu faço, assim, que eu acho mais prático fazer, que são os tapetes, trilhos, essas coisas, eu quase não vendo aqui na minha cidade, porque aqui já tem muita gente que faz isso. Então, eu quero começar a fazer umas coisas diferentes. Quero focar mais agora em roupa de praia, bolsas, né? Bolsa de crochê. E porque aqui não tem muita gente que faz. Outra coisa que eu acho legal também é o crochê em malha, apesar que aqui a malha é muito cara. Aqui não dá para encarar, a gente, malha é muito cara. Então eu só compro malha para fazer alguma coisa muito específica, alguma coisa pequena, porque comparado com o barbante, a malha é muito cara e aqui não tem comércio para isso, assim. É alguma, assim, eventualmente vai sair alguma peça em malha, né? Algum produto muito específico, tipo bolsa para festa, alguma coisa assim. Então, aí eu tô querendo focar em roupa de praia, blusas, porque aqui tem bastante parques aquáticos. Aqui não tem praia, né? Eu moro na beira da represa, aqui bem pertinho da represa. Tem vários parques turísticos, então eu quero focar nessa parte agora de roupas estilo praia, né? Eu tô mudando aqui, ó. Eu já não tenho pra onde ir aqui, gente, ó. Tô na parede. Por causa da luz da sala que tá batendo aqui em mim. Mas, ó. Vou lá pedir. Deixa o like pra mim. Deixa o like pra mim quem tá na live. Compartilha com os amigos. Gente, daqui a pouco eu vou ter que desligar aqui, porque o meu filho vai chegar pra almoçar. E aí começa a barulheira. Aí não dá pra conversar mais com vocês. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês.
Eu ganhei um saco de retalho de malha de fábrica de camisetas. Aí, ó, já dá para fazer. Dá para fazer tapete, dá para fazer o tapete amarradinho que eu falei, né? Não sei se você escutou, me escutou falar do tapete amarradinho. Ele é muito prático, né? Para fazer. Dá até para colocar as crianças para ajudar. Porque o crochê para criança, às vezes ele é um pouco difícil, né? Não são todas as crianças que têm uma coordenação motora para lidar com crochê. Mas o amarradinho é bem facinho. Obrigada, ainda bem que vocês gostaram. Gente, eu sou tímida, mas quando eu começo a falar, eu quero falar tudo de uma vez, porque eu gosto de passar para frente tudo que eu fui aprendendo, porque eu sou uma pessoa que eu não tive estudo, né? Eu tenho estudo básico, ensino médio, mas eu nunca parei de estudar. Então eu estou sempre pesquisando, não só sobre crochê, sobre artesanato, mas eu gosto muito de estudar a cultura do artesanato, a história do artesanato. Já fiz vários cursos sobre venda, porque além da gente ser crocheteira, a gente tem que ter noção de venda, não é? A gente precisa saber convencer o cliente, mas ao mesmo tempo não ser um vendedor chato, né? Você tem que entender o que o cliente está querendo, o que ele está precisando realmente, para você saber oferecer a coisa certa. Eu aprendi muito isso na época que eu vendia perfume. Porque o cliente, às vezes, ele chega, a maioria dos clientes, ele chega para você já sabendo o que ele quer. Mas tem cliente que chega e não sabe exatamente o que quer. E você, muitas vendedoras querem empurrar aquilo que ela tem no estoque. Mas não é assim que se vende. Para a gente vender, a gente precisa entender o que o cliente está querendo para oferecer uma coisa que ele vai experimentar e vai gostar. Então a gente tem que conhecer ele numa conversa rápida, você tem que entender. E no crochê é a mesma coisa. Quando o cliente te liga, muitas vezes ela liga com uma foto, né? Já manda uma foto no WhatsApp, aí na rede social, fala: Vânia, dá para fazer isso daqui para mim? Tem como? Você consegue essas cores? Então a gente tem que aprender a conversar com o cliente. Às vezes não dá para fazer naquela cor. Né? A gente tem que aprender a lidar com o cliente. Então, tem cursos de empreendedorismo, gente, a internet tem tudo, tem curso sobre tudo. Deixa eu ler o comentário que subiu aqui, que na tela ele some. Eu também, a Maria, eu também gosto de ser curiosa. Fui artesã de rua por muitos anos. Agora com filhos, comecei e para mais nunca deixei de fazer meu macramê. Aí, outra coisa que eu quero muito aprender a fazer é macramê, que eu acho lindo, muito lindo. Também tô testando moda praia, a ver o que acontece aqui na cidade. Tapetes aqui não dá. Então, aí que tá, né? Que nem eu comentei no começo da live, para quem chegou. Aqui, gente, todo mundo sabe fazer crochê. Toda mulher aqui sabe. Tá, todas, talvez não. Vamos colocar aqui, 80% das mulheres sabem fazer crochê. Então, quem não sabe, tem a mãe que sabe, tem a avó que sabe, tem a tia, tem a madrinha que sabe fazer crochê. Então, que é muito difícil vender, tem que ser uma coisa diferente. Então, eu pensei assim, falei, o que não tem tanto aqui? É roupa de praia, eu tenho que associar, né? Aqui tem os parques turísticos, eu tenho que focar nos jovens, no adolescente. Vocês viram como que os conjuntinhos blogueirinha, né? Os vestidinhos. Então, agora, os artistas começaram a usar bastante artesanato, e aí os jovens começaram a procurar também. Então, eu tô focando nisso agora. Né? No canal ainda não tenho nada, mas tô com um projeto já faz um tempinho. Tô focada nisso. Em roupa tipo praia, né? E bolsas. Bolsas de crochê mesmo. Eu vou focar na bolsa de crochê. Não vou trabalhar com malha, porque para mim não compensa. Aqui é muito caro. Não tenho, como diz, não tem muito aqui. Não tem variedade. Isso que eu queria falar. Aqui não tem variedade.
vem pouquíssimas marcas e caras. Então, o crochê também tem muita variedade, o barbante, né, no caso. Não tem muita variedade aqui, mas a gente consegue se virar bem. Tem uma marca muito boa que eu gosto aqui, que é a Cianorte. Ela é uma marca de qualidade e que, comparado com as marcas mais caras, né, sai mais em conta, mas é uma marca de melhor qualidade do que as mais populares do mercado. É uma marca que dá para trabalhar com roupa, dá para trabalhar, fazer shorts, dá para fazer. É um fio macio, gostoso de trabalhar, então. E a roupa a gente consegue puxar um pouco mais o preço, né? Deixa eu ler aqui que os comentários eles sobem aqui, mas somem. Eu tenho que olhar no outro celular. Vânia, eu vou dar um banho no meu pai, vou deixar. Gente, eu também tô saindo agora. Vou dar um almoço pro meu filho, que ele acabou de chegar aqui. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui bater um papo comigo. Eu achei que ia ficar sozinha aqui no começo. Demorou um pouco o pessoal chegar aqui. Mas, ó, tô vendo aqui que já passou bastante gente aqui. Deixou seu like, deixou um comentário aqui. E eu quero agradecer a vocês. Até a próxima. Agora a gente vai ter bastante lives por aí. Deixa lá na minha comunidade, escreve lá sobre o que vocês querem falar na próxima live. Que aí eu foco nesse assunto para vocês. Eu tenho muita coisa para conversar com vocês. E a gente conversa bastante lá nos grupos, né? Mas eu acho que conversando assim, no bate-papo, acho que a gente consegue desenvolver mais o assunto. Então, deixa lá a dica para mim lá na minha comunidade aqui do canal. Coloca, Vânia, você podia falar sobre tal coisa. E aí a gente foca nisso na próxima live. Beleza? Então, beijo, obrigada a todas. Fiquem com Deus.